TVC, a TV do Correio da Manhã. Tá. TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal. Rosina de AZ. Mais uma semana, mais um dia com você. Vamos fazer uma rima, brincar de rima. No próximo programa eu trabalho poesia. Mas hoje eu tenho que reafirmar e afirmar a vocês que a TVC, a TV do Correio da Manhã, está com transmissão em Nova Friburgo, canal 5. Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3, Teresópolis, canal 21 e Pati de Alferes e Petrópolis, no canal 16. E nós contamos com a audiência de todos. Por isso, você pode acompanhar nas redes sociais, ao vivo no www.tvc16.com, no YouTube, no TVC16, no Instagram, TVC Correio da Manhã e no Facebook, TVC Correio da Manhã. E se você não sabe os horários da transmissão do Rosina de AZ, todo domingo às 17h30, 5h30 da tarde. E às sextas-feiras, 10h30 da manhã. Você pode acompanhar o meu programa também pelo meu Facebook e mande a sua sugestão para o meu WhatsApp, DDD 24, telefone 992950031. Eu conto com a sua participação. Acompanhe o meu programa pelo Facebook. E também, se você pretende fazer concurso público para o município de Petrópolis, Três Rios, que vai ter também, você pode, principalmente, estudar português e redação, porque em alguns cargos você precisa da redação. E eu estou preparando um curso preparatório, ficou feio, hein, Rosina? Preparando um cursinho para que vocês se aprimorem na língua portuguesa. E eu dividi em módulos, serão 4 módulos, cada módulo com 4 aulas. Será sempre à noite e online, uma vez por semana, e tem uma apostila de exercícios. Depois, vocês gostando, querendo, eu incluo as outras disciplinas, porque também terá concurso para professor. Bom, no primeiro módulo, que é o que começa agora em junho, provavelmente já na próxima semana, eu vou trabalhar a análise morfológica. Por quê? Porque a gente começa entendendo que são as classes de palavras, como essas palavras flexionam ou não flexionam, e aprendendo também quais são os critérios de formação de palavras e como lidar com o campo semântico dessas palavras. E eu conto com a participação de vocês. Ah, como é que você faz a inscrição? Pelo WhatsApp. Eu mando o link da plataforma, você se inscreve. Primeiro você diz, olha, eu quero participar do cursinho para concurso. Ok? Aí eu mando o link da plataforma, você se inscreve, faz o pagamento, eles dividem no cartão, e aí, no dia que começa a aula, você recebe o link da aula, porque eu dou toda a explicação online para você ao vivo. Não fica gravado, vai ficar online, ao vivo. Se você comprou o curso e recebeu os exercícios, a explicação será online e ao vivo. Então, tem que frequentar a aula.
Pense bem. Bom, eu vivi uma situação essa semana e todo dia, e se eu parar para analisar, todo dia acontece alguma coisa. Antigamente, nós tínhamos uma aula que ensinava todos os nossos direitos de cidadão e os nossos deveres de cidadão. Ensinava também boas maneiras. E essas boas maneiras são fundamentais para o convívio em sociedade. E essa semana, que já acabou, a semana que passou, por isso essa e não esta, a semana que já acabou, eu acompanhei o Turistando com Gisele Goulart, que está substituindo a Beth no original, ao teatro. E, infelizmente, muitas pessoas não sabem se comportar no teatro, nem no cinema. E aí você vai parar para pensar, nem num bar, nem num restaurante. Não sabe frequentar o local público e ter um comportamento adequado que não incomode ao outro. Viver em sociedade é você saber conviver com outras pessoas, estranhas a você ou não, sem que um invada o espaço do outro. E essa invasão não é uma invasão de espaço físico, é de espaço emocional, de espaço psicológico e vários outros espaços. Vou dar um exemplo contando o que aconteceu. Durante a peça de teatro, o ator tem que ter uma certa concentração para não perder o ritmo da fala dele, não esquecer o texto e tem aquilo que nós chamamos de time. E na plateia existiam pessoas que parece que queriam falar o texto junto com o ator e a atriz. Era uma comédia? Era. Você tem direito ao riso? Tem. Mas não tem direito de atrapalhar um texto teatral. Salvo quando, dentro da plateia, já está combinado antecipadamente a participação de uma ou outra pessoa que faz parte do script, faz parte do jogo de cena. E o ator ficou profundamente incomodado com a interferência de algumas pessoas da plateia e parou a peça e chamou a atenção. Inclusive, uma pessoa, que não adianta eu dizer quem era, se eu conhecia, se eu não conhecia, porque na verdade eu não conhecia, tirou os sapatos e colocou os pés no palco. Fez isso. Quando a gente vai ao teatro ou ao cinema, nós não estamos no sofá da nossa casa ou no sofá do nosso amigo. Nós temos que ter um determinado comportamento. Isso se chama civilidade. A vida em sociedade é uma vida organizada. É isso que faz a diferença entre civilização e barbárie. Na barbárie, você tem um aglomerado de pessoas, cada um com as próprias leis, fazendo o que bem entende, e acaba que um agride o outro, um rouba do outro, um bagunça a vida do outro, não há respeito algum e nem há uma convivência social. Porque se não há respeito, não há convivência social. Isso é um estado de barbárie. E quando as pessoas não sabem respeitar o espaço público ou a coisa pública, ela não é civilizada. É alguém que está em estado de barbárie.
E para um ser humano viver em estado de barbárie significa que ele tem um comportamento meramente irracional, animal. E olha que até cães, gatos e outros animais conseguem conviver em grupo. Tem regras no grupo. Se você pegar um grupo de macacos, tem um líder que determina o que pode e o que não pode. Até numa sociedade animal existem regras. Abelhas, uma sociedade de abelhas tem regras. De formigas tem regras, hierarquias. E o ser humano vive em barbárie, não sabe se comportar. Na rua, quando chove, a pessoa fica com o guarda-chuva aberto embaixo da marquise e quem está sem guarda-chuva tem que andar na chuva. O cara, porque tem um carro, acha que pode parar em qualquer lugar, parando o trânsito, atrapalhando todo mundo. Isso é uma pessoa que não é civilizada. Você entra no ônibus, vou dar um exemplo, Rio Petrópolis, o cara entra, não espera os outros passageiros entrarem no ônibus, deita logo a cadeira. E aí, quem vai sentar atrás dele tem a maior dificuldade de sentar. Ou então ele sai do lugar dele ao fim da viagem e não levanta o banco deitado para o outro que senta atrás conseguir sair do seu lugar. É uma baita falta de civilidade. E assim nós temos vários comportamentos, até jogar o lixo no chão. Eu sei que tem gente que em casa também joga o lixo no chão. Mas, pelo menos disfarça e não joga o lixo na rua, quando tu está no chão, quando está na rua, né? Vamos procurar ser mais civilizados e menos animalizados, bárbaros, barbárie. Combinado? Bom, vou fazer um pequeno intervalo e na volta eu vou trazer mais dificuldades da língua portuguesa que sempre caem em questões de concurso. Fica comigo e quero ver você aí na volta do intervalo. Até daqui a pouco. É rapidinho. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher,
É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de Azeis está de volta e no programa de hoje eu vou continuar falando sobre as dificuldades da língua portuguesa. E no outro bloco eu falei um pouquinho sobre o preparatório para concurso público, preparatório de língua portuguesa e sobre a questão da diferença entre civilização e barbárie. E eu tenho certeza que esse estado de barbárie, pessoas que não sabem respeitar ou não sabem conviver em sociedade, incomoda a você também. Bom, na semana passada eu trouxe algumas dificuldades e hoje eu trouxe outras. A de agora, vou começar com uma expressão que é muito comum. Há 2 dias, A com H, que indica o tempo que passou, ou há 2 dias atrás. Gente, toda vez que eu uso o A com H para indicar tempo que já passou, eu não preciso usar o atrás. Porque se eu já disse há 2 dias, eu já sei que o tempo já foi. Está lá atrás, já foi, não preciso repetir o atrás. Usar o atrás numa expressão como essa é redundância. O que é redundância? É eu falar várias palavras com o mesmo sentido. É a mesma coisa que eu dizer subir para cima. Não tem como subir para baixo. Entrar para dentro. Não tem como entrar para o lado de fora. Então, isso é redundância, tá? E essas redundâncias, questões de redundância, caem em todos os concursos públicos, vários níveis, nível fundamental, nível médio, superior, sempre cai uma questãozinha de redundância com algumas pegadinhas. E aí, aproveitando o A com H, eu vou tornar a falar dessa ideia de tempo que passou. Então, se eu quero dizer que o tempo já ficou para trás, eu vou usar A com H. E se o tempo ainda virá, vou dar um exemplo, daqui a pouco eu tomarei um cafezinho. Então, esse é um tempo futuro. Se é um tempo futuro, eu vou usar o A comum, sem H, sem acento, sem crase. Daqui a pouco beberei um cafezinho. E se eu disser que eu já tomei o café, há pouco tomei um café. Então, o café já foi bebido. Então, o A com H é um tempo que já foi. O A sem H, nesse caso, porque existem outros casos, é um tempo que virá, um tempo futuro. E aí, outra dificuldade aparece relacionada a 2 palavrinhas que sonoramente também têm a mesma sonoridade, afim ou afim. A espaço fim de é finalidade, com o objetivo de, com a finalidade de. Quando eu digo afim, tudo junto, significa que existe uma afinidade, uma compatibilidade de ideias, uma concordância, uma harmonia. Então, é muito comum meninas adolescentes mandarem bilhetinhos para colega para dizer que estão afim de alguém. Esse afim
de interesse é todo junto, não é separado. Vamos escrever correto, para não pagar mico na escola, que é muito ruim. Outra questão que confunde muito, é com a expressão acerca de. Eu tenho 3 formas e 3 significados para acerca de. Aí eu tenho a, espaço, cerca de. Cerca, espaço, de. Esse acerca de todo separadinho, ele geralmente é relacionado à proximidade. Proximidade ou distância. Estou a cerca de 10 quilômetros da sede de algum lugar, de um posto de gasolina, por exemplo. Está relacionado à distância. Ou então, estou a cerca de 10 dias das minhas férias. É relacionado à proximidade e distância. Acerca, o acerca, junto, espaço de, geralmente é o assunto que eu estou falando. Eu estou falando acerca das dificuldades da língua portuguesa. Eu estou falando sobre as dificuldades de língua portuguesa. E ainda existe um terceiro acerca de, só que esse é com H. A com H, espaço, cerca, espaço, de. Esse acerca de quer dizer que existe em torno, aproximadamente, tanto. Então, se eu disser assim, no evento de ontem havia, ou vou botar no presente, no evento há cerca de 1000 pessoas. Vou botar no presente, porque o havia é no passado. Então, há cerca de 1000 pessoas neste evento. Então, no meu presente. Aí, eu estou dizendo a quantidade de pessoas que existem no evento. Então, é outra situação. Esse aqui tem o significado de existir. Ok? E aí, vamos para mais uma dúvida. Para eu ou para mim? Ah, para mim é errado. Depende. Guilherme edita o programa para mim. Ele, Guilherme, praticou a ação de editar para mim. Ele faz para mim. Agora, se fosse para eu editar, quem fosse praticar a ação de editar, eu teria que falar e este programa é para eu editar. Mim não faz nada, mim recebe a ação. Quem pratica é sempre o eu. Combinado? Nada de errar, hein? Outra dificuldade muito comum. Enfim, junto ou enfim, separado. O enfim junto é quando eu digo, dou o sentido de finalmente, enfim chegaram. Você ficou esperando por horas aquela pessoa que não chegava, ou aquele casal, aquele pessoal que não chegava. Aí quando eles chegam, você diz, enfim chegaram. Muito bom. E aí o enfim separado. Ele está em fim de carreira. Isso significa que ele está num tempo final, está próximo do final da carreira dele. Existe uma diferença básica. Um quer dizer finalmente, a outra que você está no final, num período final. E aí eu tenho todo ou todo o. Quando eu digo todo o país tropical, tem um clima tropical, nem que seja subtropical, ou tem um clima tropical, eu estou dizendo que o país inteiro. Se eu digo
toda pessoa é esquecida, eu quero dizer que é qualquer pessoa. Então, toda ou todo, sem o acompanhamento do artigo, quer dizer qualquer. Toda pessoa é esquecida. Qualquer pessoa é esquecida. Esquecida no sentido de não lembrar das coisas e ter um branco temporário. Ok. Quando eu digo toda a plateia aplaudiu, quer dizer que a plateia inteira, sem exceção, aplaudiu. Quando põe o artigo, quer dizer inteiro. A totalidade, na realidade. E, para finalizar, que eu acho que eu já estou chegando ao final, que eu não pulei nenhuma dica de hoje, que às vezes o papel agarra, eu quero pedir a você que, por favor, mande, eu estou procurando aqui para ver se eu esqueci de alguma coisa. Eu espero que não. Já falei acerca de, para eu, enfim, ok, todo. Quero que você mande a sua participação, sua dúvida, aquilo que você sempre erra e quer tirar essa dúvida para nunca mais errar. Faça isso. Eu agradeço. E para recordar, eu estou preparando um cursinho de língua portuguesa voltado para o concurso público, qualquer concurso. E, claro, se você vai fazer Enem esse ano, mais uma razão para participar. E também vou dar aula de redação, aí é separado, o curso da parte do português e o curso da redação. E por que eu tenho que saber? Porque quem não se comunica, como já dizia o nosso saudoso Chacrinha, se trumbica. E quanto melhor eu falo português, mais claro, mais objetivo, eu consigo organizar o meu pensamento, melhor eu me comunico. Porque quando eu aprendo a organizar bem meu pensamento, eu me comunico melhor. E lembre-se, o papel não tem as expressões faciais, não tem a tonalidade de voz. E por isso, pessoas que até falam muito bem, têm dificuldade para escrever, porque tem dificuldade de organizar o pensamento de maneira que transfira para o papel e para as palavras, para a organização das palavras, aquilo que ela está pensando. E Rosina conta com a participação de vocês, Rosina de A a Z. E só para lembrar, sejamos civilizados, nada de sair desrespeitando a vivência e a convivência em sociedade. É muito importante que você saiba conviver em sociedade. E no próximo programa eu quero trazer uma surpresa para você. Fique bem, fique com Deus e até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.